Olá, muito bem-vindos ao Euronews Noite. Hoje uma edição em grande parte dedicada ao 20º aniversário da entrega de Macau à China. Para já vamos ver os títulos do dia. Está confirmado, o Reino Unido sai da União Europeia a 31 de janeiro com a aprovação da lei do Brexit. O mau tempo fez vários mortos e desaparecidos em Portugal e Espanha. Não há ainda bonança depois da tempestade. Macau celebra o 20º aniversário do regresso à administração chinesa, dossiê especial para ver mais à frente. Ítalo Ferreira é o novo campeão mundial de surf aos 25 anos, é o terceiro brasileiro da história a conquistar este título. O acordo do Brexit foi transformado em lei pelo Parlamento do Reino Unido. Com o apoio da maioria conservadora, Boris Johnson deu um passo decisivo para a saída britânica da União Europeia. Agora já não há volta a dar. O Reino Unido vai mesmo sair a 31 de janeiro de 2020. The ayes to the right, 358. Desta vez não houve suspense ou drama. A Câmara dos Comuns aprovou finalmente esta sexta-feira o projeto de lei da saída do Reino Unido da União Europeia. Na hora da votação, a ampla maioria conservadora ficou ao lado da proposta de Boris Johnson para o Brexit, refletindo a nova força do partido após as eleições gerais da semana passada. Perante os membros da Câmara, o primeiro-ministro pediu ao Parlamento para seguir em frente. Chegou o momento de nos unirmos e escrevermos um novo capítulo na nossa história, para estabelecermos uma nova parceria com os nossos amigos europeus, para nos mantermos firmes no mundo e começarmos a cura pela qual todas as pessoas deste país anseiam. Apesar de derrotado na votação, o líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, não deixou de fazer duras críticas ao acordo apresentado pelo primeiro-ministro. Este acordo não vai proteger ou fortalecer os nossos direitos, apoiar a indústria manufatureira, as nossas vitais relações comerciais e nem vai proteger o nosso ambiente numa crise climática sem precedentes. Também não vai abordar a profunda desigualdade do nosso sistema ou garantir os interesses de todas as nações e regiões do Reino Unido. Em vez disso, com os conservadores, este acordo será usado como um ariete para nos levar por um caminho de maior desregulamentação e a um acordo tóxico com Donald Trump. A discussão na especialidade vai ter lugar nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Uma vez fechado o processo em Westminster e com o ok da Rainha e do Parlamento Europeu, o Reino Unido deixa a União Europeia a 31 de janeiro. Esta sexta-feira foi um dia histórico para o ex-presidente catalão Carles Puigdemont, condenado em Espanha e exilado na Bélgica. Puigdemont foi autorizado a entrar no Parlamento Europeu e prepara-se para assumir o mandato de eurodeputado para o qual foi eleito. Os líderes independentistas catalães Carles Puigdemont e Toni Comín conseguiram a acreditação como eurodeputados eleitos e entraram na sede do Parlamento Europeu em Bruxelas. Uma acreditação temporária que se tornará final depois de uma série de procedimentos. Perguntámos ao ex-presidente catalão se este será um bom Natal. Mais ou menos, porque há pessoas na prisão e no exílio que não deveriam estar. Vai participar na próxima sessão plenária? Sim, sem dúvida. A próxima sessão plenária está prevista para o dia 16 de janeiro e entre os procedimentos a cumprir está a admissão enquanto deputado no Parlamento catalão. O Tribunal de Justiça da União Europeia anulou uma sentença do Tribunal Geral que impedia os líderes independentistas de assumir o mandato para o qual foram eleitos em maio e de figurar na lista oficial de eurodeputados. Poucas horas depois desta anulação, David Sassoli abriu as portas do Parlamento Europeu aos líderes independentistas catalães. Faccio appello alle autorità. A tempestade Elsa está a atingir com força todo o sul da Europa. Em Portugal e Espanha há registro de mortos, feridos e desaparecidos. O mau tempo fez também dezenas de desalojados. É uma das mais devastadoras tempestades a atravessar Portugal continental.
Os serviços de bombeiros e proteção civil registaram 7.000 ocorrências desde que os ventos começaram a soprar mais fortes. Na maior parte dos casos, não houve braços para travar a subida das águas. Porque foi muito rápido, uma coisa que eu acho que ainda nunca vista. Os principais rios transbordaram, provocando severas inundações e desabamento de terras. Cerca de 80 pessoas ficaram desalojadas. Há notícia de 2 mortos e um desaparecido, um homem que trabalhava numa obra no concelho de Castro Daire. A tempestade Elsa levou ao corte de várias estradas também em Itália. Escolas e portos nas cidades de Génova e Savona estão fechados. Os trabalhos de construção do viaduto que vai substituir a ponte de Génova, que colapsou há um ano, foram suspensos por razões de segurança. Em Espanha, as autoridades registram 3 mortos. Neste local, em Santiago de Compostela, um homem morreu esmagado por uma parede que ruiu. Os ventos fortes obrigaram a restrições na navegação. Estas são imagens já desta sexta-feira em Santander. Mais a sul, em Nerva, na região do Huelva, é tempo de avaliar estragos e recuperar o que ainda é possível salvar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para os efeitos de uma nova depressão que vai atingir Portugal este sábado. Macau celebra 20 anos de administração chinesa, numa altura em que o território vizinho de Hong Kong vive dias agitados. Na despedida de Macau, depois das cerimónias de aniversário, o presidente chinês Xi Jinping frisou que não vai deixar que forças externas interfiram nas regiões administrativas especiais. O resumo do dia com a jornalista Teresa Bizarro. A bandeira chinesa voltou a ser hasteada ao lado da macaense, tal como há 20 anos, quando Portugal transferiu para a China a governação do território. Um ato simbólico, como todos os passos do presidente chinês nos 3 dias da visita a Macau. Momentos para dar recados internos aos contestatários de Hong Kong e aos críticos internacionais. A vontade do governo chinês e do povo chinês de defender a soberania nacional, garantir a segurança e o desenvolvimento estão firmes como uma rocha. Definitivamente, não vamos permitir que forças externas interfiram nos assuntos de Hong Kong e Macau. Uma garantia a fechar o programa político da visita logo após a posse de Ola Tseng, o novo presidente do executivo macaense. Num dos palcos de gala, artistas, crianças e políticos chineses juntaram a voz numa oda à pátria-mãe. A propósito deste aniversário, o general Rocha Vieira, o último governador português no território, deu uma entrevista de fundo à agência Lusa, onde explica o porquê deste processo de transição estar a ser pacífico, ao contrário de Hong Kong, e ainda como a presença portuguesa em Macau tem contribuído para as relações da China com Portugal e com os países de língua portuguesa. Foi há 20 anos, a 20 de dezembro de 1999, Macau deixava de ser um território sob administração portuguesa e passava definitivamente para as mãos da China. A entrega foi feita depois de muitas negociações entre os dois países e da garantia de que, tal como Hong Kong, Macau ficaria sujeito a um regime especial e, ao princípio, um país, 2 sistemas. 20 anos depois, qual o balanço? Vasco Rocha Vieira, general português, foi o último governador do território. Passados 20 anos, aquilo que para mim acho que é mais importante é ver que há uma continuidade. Acho que deixamos boas condições do ponto de vista dos equipamentos, das estruturas, do ambiente, da identidade de Macau, que é um fator fundamental para a sobrevivência de Macau. Enquanto governou Macau, Portugal teve de fazer o equilíbrio entre 2 culturas opostas, mas que nunca entraram em confronto. A cultura portuguesa e a cultura chinesa são muito diferentes, mas essa diferença pode ser assumida num aspecto de complementaridade ou de antagonismo. Em Macau sempre houve a complementaridade. O que aconteceu em Macau sempre
sempre ao longo da história, foi que Macau e a China encontraram sempre soluções que no fundo convinham às duas partes e que foram negociadas através do entendimento que se prolongou, de tal maneira que hoje as relações de Portugal com a China são muito fruto dessa presença de Portugal durante séculos no próprio Macau. Uma relação que é hoje particularmente estreita na política e nos negócios. Segundo Rocha Vieira, não há dúvida de que Portugal está entre os parceiros privilegiados daquela que é uma das maiores economias do mundo. A China tem hoje relações, até por iniciativa da China, com Portugal, que não tem, posso dizer, com mais ninguém. Tem uma parceria estratégica com Portugal, com poucos países. Criou o Fórum da Cooperação Económica e Comercial com os países de língua portuguesa, criou esse fórum e estabeleceu o fórum em Macau. Macau tem essa vocação histórica que nós, durante o processo de transição, acentuámos, adaptando aos tempos modernos e à grande evolução da China, à modernização da China, ao crescimento da China. Macau ficou apto a desempenhar esse papel. A África é um continente no qual a China está a investir em força e os PALOP, como Angola ou Moçambique, não são exceção. Também aqui Portugal tem uma palavra a dizer. A China vai para a África não porque tem relações com Portugal e Macau. Ao interessar-se para ir para esses países, acha que Portugal podia ser um bom parceiro. Porque a China, quando vai pelo mundo, vai descobrir sinais que os portugueses deixaram e que foram capazes de lidar com povos e culturas muito diferentes, que o fizeram construir nações, que acabaram esse processo e continuaram a ter laços de amizade. Isso é muito importante para a percepção da China, da maneira como deve atuar ou da maneira como se deve relacionar com outros povos. E, portanto, tem interesse na experiência que nós lhe podemos dar, uma experiência que poucos povos têm. E como garantir que a cultura lusófona e portuguesa se mantém viva em Macau? A implantação da língua portuguesa é pouca, mas para Rocha Vieira esse não é o aspecto mais importante. Não se pode pôr as pessoas todas a falar português de um momento para o outro. É muito mais importante, por exemplo, que a legislação e os códigos, seja de matriz ocidental e de matriz portuguesa, e que o tipo de vida seja um tipo de vida e de valores e de princípios e de garantias ligados ao Ocidente e a Portugal, que façam com que Macau continue a distinguir do resto da China e que, portanto, a língua possa vir ou não atrás. Mas o que interessa mais, face à situação que se vivia, era que a identidade de Macau, mais uma vez volta a isso, estivesse muito ancorada nos valores da cultura e dos princípios ocidentais, nomeadamente dos portugueses. E, portanto, Macau pode ser um polo de desenvolvimento dos nossos interesses naquela zona, naquela área. É pena que, por exemplo, a TAP não voou para lá, deixou de voar, é pena que não tenhamos aproveitado e que tivesse havido algum vazio entre o fim do processo de transição e a nossa percepção da importância que Macau tinha. Segundo uma entrevista recente do cônsul de Portugal à agência Lusa, a presença portuguesa em Macau continua viva, não só devido à comunidade enraizada e aos macaenses descendentes de portugueses, como também a uma nova vaga que se instalou há menos tempo à procura de novas oportunidades. O Campeonato do Mundo de Surf tem um novo rei, Ítalo Ferreira. É brasileiro, tem 25 anos e sucede ao compatriota Gabriel Medina, depois de ganhar a última prova do circuito mundial no Havaí. É o terceiro surfista do Brasil a conquistar este título. Aos 25 anos, Ítalo Ferreira é o novo campeão do mundo de surf. O surfista brasileiro saiu vencedor do Billabong Pipe Masters, a última etapa do circuito mundial disputada no Havaí, ao impor-se na bateria final contra o anterior campeão do mundo e compatriota Gabriel Medina. Natural de Bahia Formosa, no estado de Rio Grande do Norte, Ítalo Ferreira fechou o campeonato com 59.740 pontos, mais 3.265 do que o rival. Eu venho de um lugar que poucas pessoas acreditam nos seus sonhos, então tá aqui. Isso aqui é para vocês como inspiração e que Deus pode mover montanhas e que Deus pode fazer coisas impossíveis na nossa vida. Ítalo Ferreira tornou-se assim o terceiro brasileiro a triunfar no Mundial de Surf, depois de Gabriel Medina e de Adriano de Souza.
O Campeonato Mundial de Surf regressa agora em 2020 e já com o português Frederico Moraes confirmado entre a elite da modalidade. E é assim na crista da onda que fechamos este jornal. Obrigado por ter estado connosco. Os nossos votos de um bom fim de semana e já agora, boas festas.